Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Sejam todos bem-vindos a este espaço de refúgio e oração. Neste momento, eu o convido a fechar as portas do seu coração para o barulho do mundo lá fora, para as ansiedades que pesam sobre os seus ombros e para as vozes que tentam roubar a sua paz. Vamos juntos criar um santuário, um lugar sagrado, onde a presença de Deus é palpável e a sua voz é a única que importa. Imagine agora que o Senhor estende sobre você e sobre a sua casa um manto de paz, um tecido celestial que cobre cada cômodo, cada familiar, cada preocupação. Sinta o peso deste manto, não como um fardo, mas como uma proteção amorosa. E sobre a porta da sua casa, pela fé, visualize o selo do sangue do Cordeiro, um sinal de que este lar pertence ao Senhor, um território onde o mal não tem autoridade para entrar ou permanecer. Neste ambiente de sagrada reverência, abrimos os nossos corações para receber a graça, a cura e a restauração que só o céu pode oferecer. Respire fundo e sinta a presença do Espírito Santo enchendo este lugar, preparando o nosso espírito para o que Deus tem para nós hoje. Agora, firmados nesta atmosfera de fé, vamos nos levantar em espírito como guardiões e atalaias dos nossos lares. Não estamos aqui como vítimas das circunstâncias, mas como filhos e filhas do Deus Altíssimo, a quem foi dada a autoridade no nome de Jesus Cristo. Por isso, com a ousadia que o Espírito Santo nos concede, nós nos unimos como um só corpo e uma só voz. Nós nos levantamos contra todo o poder das trevas que tem tentado se infiltrar nas nossas famílias. Em nome de Jesus, nós quebramos e pulverizamos todo espírito de divisão, de contenda, de ciúmes e de amargura que tem semeado discórdia entre maridos e esposas, entre pais e filhos, entre irmãos. Nós desfazemos, no mundo espiritual, toda palavra de maldição, toda praga erária, todo voto de infelicidade que possa ter sido lançado contra a nossa linhagem no passado. Nós cancelamos o seu poder e declaramos que a nossa herança é de bênção em Cristo Jesus. Nós ordenamos que toda a seta inflamada do inimigo, toda acusação, toda mentira que tem atacado a mente e o coração dos nossos filhos, retorne agora mesmo para o lugar de onde veio, sem poder causar dano. Nós declaramos que os nossos filhos e filhas são herança do Senhor, que eles têm uma mente sã, um coração puro e um propósito divino. Cobrimos cada membro da nossa família com o sangue precioso de Jesus. Este sangue é a nossa muralha de fogo, a nossa justificação, o nosso resgate. E sobre as ruínas de toda a obra do inimigo, nós proclamamos a vitória da cruz. Nós proclamamos a unidade, a paz, o perdão e a restauração. Nós declaramos que as nossas casas não são campos de batalha, mas embaixadas do reino dos céus, lugares de amor, de honra e de salvação para a glória de Deus Pai. Agora, com o território espiritual limpo e consagrado, convido você a aquietar a sua alma. Vamos sair da frente de batalha por um instante e nos sentar aos pés do Mestre para ouvir o que o seu coração de Pai deseja nos revelar. Há uma história na Bíblia, contada pelo próprio Jesus, que é talvez o retrato mais poderoso do coração de Deus para com as nossas famílias. É a história registrada em Lucas, capítulo 15,
conhecida como a parábola do filho pródigo, mas que eu prefiro chamar de a parábola do Pai misericordioso. Tente visualizar a cena. Havia um pai, um homem de posses, com 2 filhos. O mais novo, impaciente e arrogante, chega para o pai e lhe faz o pedido mais cruel que um filho poderia fazer. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, para mim, você já está morto. Eu só quero o que é meu. Conseguem sentir a faca no coração daquele pai? Mesmo assim, com o coração partido, ele divide os seus bens e entrega a parte ao filho. O jovem parte para uma terra distante e lá, a Bíblia diz que ele desperdiça tudo, vivendo de forma dissoluta. A festa acaba, o dinheiro some, a fome chega. Ele se vê no ponto mais baixo que um judeu poderia imaginar, cuidando de porcos, desejando comer a lavagem que era dada aos animais. Mas ninguém lhe dava nada. O seu coração, antes cheio de orgulho, agora estava em farrapos. Foi nesse lugar de desespero absoluto que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do seu pai. Lembrou-se de que até os empregados do seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele morria de fome. E ele toma uma decisão. Vou voltar para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E ele se põe a caminho. Mas a parte mais sublime da história é esta. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Isto significa que o pai nunca deixou de olhar para a estrada. Todos os dias, o seu coração de pai o levava para a varanda, com os olhos fixos no horizonte, esperando, ansiando, sonhando com o retorno do filho que o havia rejeitado. E quando ele o vê, um vulto sujo e quebrado ao longe, ele não espera. Ele, um patriarca honrado, faz algo impensável para a sua cultura. Ele levanta suas vestes, corre em direção ao filho, lança-se ao seu pescoço e o cobre de beijos. O abraço que apaga o passado, o beijo que silencia a vergonha. Antes que o filho pudesse terminar o seu discurso ensaiado de arrependimento, o pai grita aos servos: Tragam a melhor roupa. Coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Tragam o novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Esta história nos ensina lições profundas para as nossas famílias. A primeira é que o amor de Deus Pai é incondicional e incansável. Talvez você seja um pai ou uma mãe cujo coração está partido por um filho ou uma filha que se desviou, que fez escolhas erradas. Saiba que o Pai Celestial entende a sua dor e Ele lhe diz hoje: não desista de olhar para a estrada. O meu amor está correndo na direção do seu filho, mesmo que ele ainda não saiba disso. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. Não importa o quão baixo tenhamos caído, o quão sujos nos sintamos, o quão indignos nos julguemos. A casa do Pai está sempre de portas abertas. O arrependimento genuíno sempre encontrará um abraço de perdão. Talvez você sinta que falhou com a sua família, que cometeu erros terríveis. A voz do Pai hoje lhe chama de volta, não para a condenação, mas para a restauração.
Por fim, a história nos ensina sobre o poder do perdão que restaura a identidade. O pai não tratou o filho como um empregado. Ele o vestiu com a melhor roupa, deu-lhe o anel de autoridade familiar e as sandálias de filho livre. O perdão do pai restaurou a identidade do filho. Em nossas famílias, o perdão é a chave que pode transformar um cônjuge ferido em um parceiro amado novamente, um filho rebelde em um herdeiro honrado. Eu lhe pergunto, em sua família, quem precisa do seu olhar de espera na estrada? Quem precisa do seu abraço que corre ao encontro em vez de um dedo que aponta? Temos sido como o pai de braços abertos ou como o irmão mais velho que se encheu de justiça própria e se recusou a entrar na festa da reconciliação? O coração deste pai misericordioso que corre ao encontro, que festeja a volta e que restaura a dignidade, é o mesmo coração que inspirou as palavras de proteção e provisão que encontramos nos Salmos. Ele não nos deixa apenas com uma bela história, ele nos deu promessas escritas, palavras de poder para declararmos sobre as nossas casas como um testamento de fé. O Salmo 91 é a promessa de que este Pai monta guarda à porta da nossa casa. É a sua declaração de que, debaixo de suas asas, encontramos refúgio seguro contra todos os terrores da noite e setas do dia. E o Salmo 23 é a garantia de que dentro deste lar protegido, Ele é o nosso bom pastor, que nos supre, nos guia e nos consola, fazendo com que nada nos falte. Por isso agora eu o convido a fechar os seus olhos, se puder. Não apenas ouça estas palavras, mas receba-as. Beba cada verso como um remédio para a sua alma e uma fortaleza para a sua família. Deixe que a palavra de Deus se torne a realidade da sua casa. Vamos receber a promessa do Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, nós recebemos esta palavra não como letra morta,
mas como espírito e vida para as nossas famílias. Embalados por esta promessa de proteção e inspirados pelo teu coração de Pai revelado na parábola, nós agora trazemos as nossas petições diante do teu trono de graça. Senhor, nós levantamos diante de ti cada filho e cada filha que, como o filho pródigo, se afastou de casa e dos teus caminhos. Oh, Pai, nós te pedimos, vai ao encontro deles onde quer que estejam. Envia o teu Espírito Santo para que eles caiam em si, para que a saudade do lar, a saudade de ti, se torne mais forte do que o apelo do mundo. Quebra as correntes do vício, da má companhia, da rebeldia. Coloca em seus corações o desejo de voltar e prepara os nossos corações, como pais e mães, para receber-los com um abraço de perdão e restauração, sem acusações, sem eu te avisei. Traz de volta os pródigos, Senhor. Nós clamamos também pelos casamentos que estão em crise, pelas alianças que foram quebradas pela traição, pela amargura, pela falta de comunicação. Pai, tu que restauras todas as coisas, restaura estes lares. Derrama o bálsamo do teu perdão sobre as feridas profundas. Derrete os corações de pedra e dá em troca corações de carne, capazes de perdoar como tu nos perdoaste. Reacende a chama do primeiro amor, o respeito, a cumplicidade. Nós repreendemos o espírito de divórcio e declaramos que o que Deus uniu, nenhum mal pode separar. Clamamos pela paz e pela reconciliação entre os membros da família. Onde houver irmãos que não se falam, pais e filhos magoados, nós pedimos que o teu amor constrangedor venha e derrube os muros do orgulho. Concede a humildade para pedir perdão e a graça para perdoar. Que as festas de família voltem a ser celebrações de alegria e unidade, e não de tensão e desconforto. E como o nosso bom pastor do Salmo 23, nós pedimos pela tua provisão em cada lar. Onde houver falta de pão, de emprego, de recursos, abre as janelas dos céus, Senhor. Multiplica o pouco, honra a fidelidade e supre cada necessidade segundo as tuas riquezas em glória. Que a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre as finanças de cada família aqui representada. E oramos por cura, Pai. Cura para os corpos enfermos, alívio para as dores crônicas, restauração para a saúde. Mas também oramos pela cura da alma, cura a depressão, a ansiedade, os medos, as memórias traumáticas. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Agora, como um ato de fé, eu convido você a escrever o nome da sua família ou a sua petição específica nos comentários. Não como uma simples mensagem, mas como um memorial diante de Deus. E juntos, como uma grande família na fé, vamos crer uns pelos outros, interceder uns pelos outros e testemunhar os milagres que o nosso Pai misericordioso fará. Que a certeza do amor incansável do Pai, que a proteção inabalável de suas asas e a provisão constante do bom pastor sejam a sua realidade diária. Que a esperança que brotou hoje em seu coração se torne uma chama que nunca se apaga, iluminando os dias escuros e aquecendo as relações familiares. Que a sua casa seja conhecida como um lugar onde a presença de Deus habita, onde o perdão flui livremente e onde o amor sempre vence. Receba esta bênção final,
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a ti e a toda a tua casa, hoje e para sempre. Amém.